Olá, boa tarde, ainda é tarde, noite. Vamos chegando, meu povo. Oiê, mandem oi no chat. Eu vou deixar depois os comentários desativados, tá? Quando eu terminar, eu ativo novamente para vocês mandarem as dúvidas. Boa tarde. E aí tem um campo embaixo onde consegue mandar as perguntas. Então também, enquanto o chat estiver desabilitado, é só ir nesse campo embaixo que tem onde mandar as perguntinhas, tá? Aí fica mais fácil de organizar. Vou dar mais um minutinho e aí eu já vou começar, tá bom? Para quem já tá aqui comigo, deixa eu perguntar quem já passou num nutricionista alguma vez aí na vida. Quem já teve acompanhamento nutricional? Eu vi que o Rafael tá aí, ele já foi meu paciente. Quem já teve essa experiência de ter uma nutri para chamar de sua? A Elaine, verdade, querida. Gente, vou começar para não se estender, né? Porque vocês estão aqui pontualmente comigo. Então, vamos cumprir o horário. Eu decidi fazer essa live. Eu vou olhando para a lateral, porque eu montei um roteirinho para não me perder, para que as coisas fiquem realmente mais claras, para que vocês possam entender da melhor forma possível, tá? Eu resolvi fazer essa live porque é uma coisa tão simples, tão básica, e muita gente não sabe. E se o básico ele ainda não está dominado, ele não é básico para aquela pessoa. Então, pelo menos isso, eu quero que você saia daqui com as dúvidas sanadas. Esse básico, pelo menos, eu quero que você realmente entenda, porque de fato a liberdade que a gente tem a partir do momento que a gente sabe fazer escolhas, montar um prato bonito, saudável. Eu não tô nem falando em um prato com estratégia nutricional, ou seja, um prato montado pensando no emagrecimento. Não, um prato saudável. Essa live é para isso, é para te direcionar para um saudável de verdade. E aí eu falei, cara, o básico muita gente não tá dominando, e aí realmente quando a gente vai precisar direcionar, deixar mais específico, o resultado não vai. Porque realmente essa questão tão lá de baixo não está sendo dominada. Então vamos começar. Educação nutricional. Eu já vi pacientes aqui entrando, então alguns né, essa primeira parte aqui vai ser mais repetitiva, mas ou vai para reforçar aquilo que eu falo em consulta, para só fixar muito mais as informações. Gente, desculpa pro meu Instagram, ele avisa quando eu dei o tempo de uso, entendeu? Aí ele deu agora falando pra eu sair. Eu falei, agora não, lindo, agora eu estou numa live, daqui a pouco eu saio. Então vamos lá. Existem 3 macronutrientes que tangem toda a nossa alimentação. Então, carboidrato, proteína e gorduras. Dentro desses macros, existem os alimentos que compõem cada um. Então, a gente pode chamar de categoria. Então, vamos lá. A primeira categoria seria frutas e vegetais. E aí, os vegetais e as frutas, a gente pode colocar uma característica de reguladores, porque são nesses alimentos que a gente vai ter a maior concentração de fibras e de fitoquímicos. Nutrientes, micronutrientes.
Nos macros, carboidrato, proteína, carboidrato, proteína e gordura, a gente tem as funções de construção, que vem das proteínas, e energéticos dos carboidratos. E eu vou explicar isso mais para frente. Voltemos para as categorias. Então, frutas e vegetais é a primeira categoria, carboidrato, proteína, gordura, laticínios. A partir dessas categorias é que a gente vai começar a entender o que é o quê. E aí eu vou começar pelo porquê, pelos carboidratos, porque é onde eu vejo que a maioria das pessoas perdem a mão, perdem a noção, tá? Então, o que a gente precisa considerar como carboidrato? Frutas, cereais, grãos, tubérculos, leguminosas, açúcares. Todas essas categorias ou subcategorias entram na função carboidrato, entram aí nesse macronutriente. E aí, dentro desses subgrupos, né? Então, dentro dos carboidratos que tem frutas, cereais, grãos, leguminosas, cada um tem uma digestão, uma absorção e uma função metabólica e fisiológica dentro do nosso corpo. Então, uma fruta não é igual a uma batata. Por mais que ambos sejam carboidratos, eles não vão ter a mesma composição química. Consequentemente, dentro do nosso corpo, a via metabólica é totalmente diferente. Isso é importante na hora de escolher qual carboidrato a gente vai comer. Qual que é o objetivo de consumir aquele carboidrato, naquele momento, naquela composição do prato. Então, não é só carboidrato, não é tudo igual. Cada carboidrato vai ter uma função mais específica. E aí eu vou começar a explicar cada carboidrato, tá? Até aqui, gente, tudo bem? Mandem um joinha pra mim. Um joinha, um beijo, um abraço. Manda aí, vai, enquanto eu tomo uma água aqui. Gente, eu quero essa troca, não é um monólogo, não. Pode até parecer um monólogo no primeiro momento, mas depois eu vou querer uma interação. Quero conversar, tá? Não tem problema não, Thiago. Chegou agora, mas você já vai entender, tá? Valeu, Rê. Obrigada. Obrigada, Lu. Bora. Então, vamos lá. Frutas. As frutas são a base de frutose. Frutose é um tipo de açúcar. E aí, quando você fala, né, as pessoas que já me seguem há um tempo já me ouviu falar, fruta não é à vontade. Fruta não pode ser colocada, porque é nutritiva, é antioxidante. Ela é um açúcar. Então, tem que ter bastante cuidado e consciência na hora de consumir. É um saudável, mas que se perder a mão, ela vai ter um efeito não tão saudável. Não é terrorismo. Estou trazendo aqui uma lucidez para as questões que acontecem no dia a dia na hora da gente escolher os alimentos. Aí tem os grãos cereais, que, gente, eu vou envolver os dois na mesma categoria, porque assim, grão e cereal acaba que quase é a mesma coisa, só que não. Em uma outra oportunidade eu diferencio a diferença de grãos e cereais, mas aqui eu vou colocar todo mundo na mesma caixinha, tá? Então, grãos e cereais como arroz, trigo, aveia, milho, quinoa, são a base de amido. Fruta, frutose e esses grãos e cereais à base de amido. A composição desse carboidrato à base de amido é totalmente diferente. Índice glicêmico mais baixo, impacto na nossa glicemia muito menor, a digestão tende a ser um pouquinho mais lenta. Dentro desses grãos integrais, a gente ainda pode encontrar as versões integrais. Não, grãos e cereais, né? Desculpa. A versão integral, contendo mais fibra. Então, é muito, mas muito diferente do que a fruta. Outro detalhe importante, o amido vai se transformar em glicose no sangue. A fruta,
ela não passa pela mesma via metabólica que esse amido. A fruta vai um caminho diferente, vai atingir o intestino de uma forma diferente, o fígado também. Por que que eu tô entrando nessa questão? Porque às vezes para a gente tratar alguns tipos de doenças, a gente precisa restringir a fruta pela via metabólica que ela tem. Então, para tratar algumas doenças, fruta tem que ter mais cuidado. Aí a terceira categoria aí de carboidratos seria as leguminosas. Então, feijões, todos os tipos, grão de bico, lentilha, soja, ervilha, todas essas leguminosas também contêm amido. Só que com uma diferença. Tem proteína junto, mas ainda assim eles entram na categoria carboidrato. Por quê? Por mais que o feijão tenha, até peguei certinho aqui na nossa tabela de composição química dos alimentos. O feijão em 100 gramas tem 4,8 de proteína contra 13,6 de carboidrato. É 3 vezes mais. Como que ele vai ser fonte proteica? Não é. Ele é fonte de carboidrato. O grão de bico. 100 gramas de grão de bico tem 8,6 de proteína contra 27,4 de carboidrato. Então, ele não pode ser considerado um alimento proteico. Ele tem mais proteína se eu comparar com uma batata. Mas ele é um alimento carboidrato. Então, veja bem, quando a gente faz o nosso pratinho lá de arroz e feijão, entenda, é um prato saudável. Só que você entende que tem 2 fontes de carboidrato ali? Tá tudo bem, não vou entrar no mérito se tá certo ou errado. Eu quero que você comece a entender, a criar um raciocínio. São 2 fontes de carbo ali. Então, o feijão tá contribuindo minimamente com a proteína, mas é mais carbolante, certo? Aí, outra categoria. Gui, eu já respondo sua pergunta, tá? Eu falei no comecinho, acho que vocês não viram. Tenta deixar as perguntas na caixinha embaixo, porque aí na hora que eu terminar, eu vou nas caixinhas e respondo, porque aparece como pergunta, fica ótimo. Porque aqui eu posso me distrair e me perder. Verdade seja dita, né, gente? Porque, né? Vamos lá. Mas se vocês não conseguirem colocar na caixinha, vocês depois, se eu esquecer, vocês fazem de novo a pergunta, tá? Tubérculos. Batata, inhame, batatas, inhame, mandioquinha, são tubérculos. Tá no reino vegetal? Mais ou menos. Mas muita gente confunde e acha que batata é legume e não é. É um tubérculo. Vai ter um teor de carboidrato maior. É para ter medo? Não. Pode comer a sua batatinha cozida, assadinha, refogada, tá tudo bem. Mas ela é uma opção ao arroz, ao feijão, ao carboidrato, tá? Isso é importante. E detalhe, a forma de preparar esses alimentos, então se eu faço uma batata cozida, se eu faço ela assada, eu mudo a composição química dela e ela vai ter uma diferença na minha absorção e digestão. Então, se eu preciso tratar uma diabetes, por exemplo, talvez eu peça para fazer a batata cozida e não assada, porque a assada vai mudar um pouco a carga glicêmica dela, o índice glicêmico, a gente mexe um pouco com essa estrutura metabólica. Então, o modo de fazer a comida, dependendo do caso, eu preciso também especificar, tá? É uma observação importante. Até aqui, tudo certo? Aí a gente tem os açúcares. Todo tipo de açúcar. Todos. Todos. Demerara, mascavo, do coco, da maçã. Todos os açúcares são açúcares. Usar mascavo, usar demerara com a justificativa de que são mais ricos em nutrientes.
é desculpinha esfarrapada. Porque a base de micro não tem que vir do açúcar. Tem que vir dos vegetais, do matinho. Você tá comendo matinho? É deles, tá? Não do açúcar. Mas, volta. Então, todo tipo de açúcar é um carboidrato. Aí, o açúcar refinado, ou demerara, ou mascavo, são métodos de processamento diferente, de extração desse açúcar. De todo modo, é a base de sacarose. O mel é um tipo de açúcar, só que ele tem frutose, que vem da abelha e tal, e um pouquinho de glicose. Então, ele tem duas composições aí, glicose e frutose. O melaço é um processo da cana-de-açúcar, é quando a evaporação da água no processo do açúcar é extraído e forma o melaço. Também é um tipo de açúcar. Existe também a possibilidade de usar as frutas secas, damasco, uva passa, ameixa, tâmara, na forma, né, para adoçar os alimentos. Também é um tipo de açúcar. Também vai ser uma forma da gente considerar como carboidrato, porque afinal essa fruta seca ela foi desidratada, retirou-se a água dela, a frutose ficou mais concentrada, então ela vai conseguir sim adoçar os alimentos, então fazer bolo, torta, enfim. Então é uma possibilidade, a gente precisa considerar como carboidrato também. Gente, carboidrato é isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui as perguntinhas que os meninos deixaram. E aí eu vou começar a proteína. Para o controle da curva glicêmica, de glicemia, é melhor arroz integral, arroz branco chia. Gui, tanto faz. Porque assim, quando a gente pensa em controle de glicemia, não é um alimento isolado que a gente tem que considerar. É a dieta como um todo e principalmente a refeição. É muito mais efetivo um prato com arroz branco, uma boa porção proteica e com bastante vegetais, vai ter muito mais incidência positiva na glicemia do que um arroz integral, um arroz integral com pouca proteína e poucos vegetais. Então depende, tá? Arroz branco com chia é uma boa opção? É. Arroz branco também? Também, porque vai depender do contexto do prato, tá? Calma aí, gente. Aí tem o do Renan aqui. Calma que eu me perdi, hein? Calma que eu tô... Agora tá explicado o motivo de não ter feijão no planejamento de déficit calórico e definição. Porque na verdade a gente precisa priorizar os carboidratos na estratégia de emagrecimento. E aí muitas vezes o feijão, ele não é uma primeira escolha. Até porque as pessoas têm um apego de arroz e feijão. Arroz com feijão, né? As pessoas não se veem no cenário de comendo só feijão. Eu adoro só feijão. Mas muita gente não. Então, sabe, pôr só feijão, muita gente acha trabalhoso. Aí entra também no contexto de rotina. Feijão dá distensão, dá gases, tem uma má digestão, tem que fazer todo um trabalho por trás para evitar esse desconforto. Então, normalmente a gente não coloca. Mas poderia, não é proibido. Não é proibido, então dá sim para super encaixar. Não existe alimento proibido para déficit calórico ou para emagrecimento. Existe o que mais funciona para aquela realidade, o que tem uma melhora da digestão. Prioridades. Na sua próxima dieta eu boto feijão, tá? Aí eu quero ver você fazer feijão. Certo? Quanto a carboidrato, alguma dúvida? Aí eu vou passar para a proteína. Guilherme, sua dúvida foi respondida? Bora. Proteína. Proteína é o macronutriente mais responsável pela construção. É ela que vai ajudar na síntese proteica para a melhora da massa magra, vai produzir anticorpos, hormônios, vai ajudar no carregamento de algumas vitaminas e minerais, vai ajudar no carregamento de hormônios. Logo, a proteína ela é extremamente importante e também negligenciada.
vamos lá. Quais são os alimentos que conferem a proteína? Carnes. Todos os tipos de carnes. Então, carne vermelha, frango, peixe, carne de porco. Aproveitar a oportunidade para falar da carne de porco, que é uma carne extremamente saudável. Extremamente saudável. O filé mignon suíno é uma carne magra, então vale a pena o consumo. Se você não tem hábito por, sei lá, achar que faz mal ou porque tem um teor de gordura maior, não tem. É mais magra que frango. Tá mais barata, inclusive, então é uma carne ótima. E o lombo também é uma boa opção pra gente variar as proteínas, para quem come proteína animal. Aí temos os ovos, os laticínios, então leites e derivados. E aqui é uma observação. As carnes e os ovos, zero carboidrato, zero. Leites e derivados não é 100% proteína, muito pelo contrário. Aqui é um ponto muito legal. Leites e derivados têm lactose, que é um carboidrato, um tipo de carboidrato, e a lactose é um tipo de açúcar, que a gente chama, né, açúcar do leite, e gordura, se for um leite integral. E quase que na mesma proporção entre carboidrato, proteína e gordura. O leite é proteico? Mais ou menos, porque em 250 ml chega a 6, 7 gramas de proteína, mas também tem 10 de carboidrato, que é a lactose. E aí, se é um integral, vai ter 6 gramas de gordura. E quando a Nutri vai montar um plano alimentar, entende que eu preciso, é a somatória de todos esses alimentos para eu chegar naquela demanda de carboidrato, proteína e gordura. Então, muitas vezes fala assim, ai, Nutri, dá para pôr tal coisa? Eu falo, dá, mas tem que tirar tal coisa. Por quê? Porque é cálculo. Os alimentos, poucos alimentos que tem um macro só, que nem as proteínas animais, que tem, na verdade, proteína e gordura, né? Difícil isso acontecer, porque na maioria das vezes, todos os alimentos têm todos. E aí, uns mais e outros menos. E aí, a gente vai fazendo toda a continha de necessidade energética para saber o que colocar, quando chegou em carboidrato. E aí, o leite e os derivados têm esse tipo de estrutura. Queijos, dependendo do queijo, vai ter mais gordura, menos lactose, mais proteína. Então, de qualquer forma, não é para olhar para o leite derivado e achar que ele é só proteína. Não é, tá? Para o ovo e para as carnes, justo, proteína e gordura, tá? Aí os veganos, eu não vou deixar vocês de lado, tá? Então, como fonte proteica vegetal, a gente tem o tofu. O tofu é a única fonte vegetal que praticamente só tem carboidrato. Porque para os veganos, para os vegetarianos, as proteínas vegetais são as leguminosas também. Só que lembra que eu falei que elas têm 3 vezes mais carboidrato do que proteína? E o tofu é a única proteína vegetal que tem basicamente proteína, a coisa mais bonitinha. E não é só vegano que deveria consumir, não, porque o tofu tem bastante cálcio. Para a mulherada na menopausa, que já tem questão com estrogênio, e aí o cálcio já não fixa direito no osso, aumenta o risco de osteoporose, o tofu é sensacional. Então, mulher, né? Mulher, homem também, mas a mulher deveria dar uma chance para o tofu, porque ele só é ruim se você não tá sabendo fazer, tá? E aí, a leguminosa também é uma opção de carboidrato, de proteína, mas lembre-se que vai ter 3 vezes mais carboidrato, e aí, dependendo da estratégia alimentar, você vai ter que priorizar. E saber o quanto comer de cada grupo alimentar. Proteína, alguma dúvida? Deu uma travada aqui. O Gui mandou aqui, ó, que eu vou falar de proteína. Iogurte natural integral com banana e whey é um bom lanche para tarde? Não sei, Gui, depende. Teoricamente é.
Agora, se tá dentro da sua necessidade, se tá com a proteína fracionada da forma como você deveria, aí só mesmo estudando o seu caso e a gente montando toda a estratégia alimentar. Mas gosto desse lanche, não é um lanche ruim, mas não consigo afirmar e nem posso afirmar se é bom ou não para você. De maneira geral, ele é um lanche excelente. Vamos falar de gordura? Gorduras. Então, o terceiro macronutriente é a gordura. E dentro da gordura a gente tem bastante opção, né? Minha Nossa Senhora. A gente tem o azeite, seja ele extra virgem ou azeite de oliva tradicional, é uma fonte de gordura. Todos os óleos vegetais, soja, milho, gergelim, todos são gorduras. A manteiga, então a manteiga é a gordura do leite, e aí você processa ela, bate ela e ela vira manteiga, que é o creme de leite, a nata, né? É uma gordura saudável, sim, porque ela não sofre nenhum processo de industrialização. É uma gordura saturada, então precisa ter cuidado. Mas como é um alimento natural, a gente considera como saudável, sim. Já a margarina é um processo industrial, nível hard, e que aí realmente não vale a pena. Em 2024 eu já não admito mais ninguém a consumir margarina. Não dá, né, gente? Ó, vamos botar manteiga. Ai, mas manteiga é dura. Ah, gente, tem tanta coisa mais difícil pra gente lidar, né? Vai se preocupar com manteiga dura, tá? Mas a manteiga é mais saudável. As oleaginosas, então aqui entram castanhas, amêndoas, macadâmia, nozes. A amendoim não é uma oleaginosa, ela é uma leguminosa com característica oleosa, tá? Deixa fora da geladeira, né, Nath? Custa nada, um tiquinho só resolve o problema. Então, o amendoim, ele não é uma oleaginosa, ele é uma leguminosa com característica oleosa. Ele entra nessa categoria de gordura também. As sementes também entram, então chia, linhaça, abóbora, girassol, gergelim, também entram. E aí as sementes é a coisa mais maravilhosa da vida, porque elas têm gordura boa, ômega 3, ômega 9, tem bastante fibra, tem micronutrientes. As sementes, quem não come semente, tá comendo bola. Porque é um dos alimentos, né, são um grupo alimentar, ele é um grupo alimentar extremamente benéfico, extremamente saudável, traz inúmeros benefícios para o nosso corpo. São versáteis, não tem sabor muito residual, então você consegue aplicar para um prato salgado, prato doce. Gente, coloquem sementes na vida de vocês. E elas entram na dieta, na nossa continha ali de gordura e fibra. Tem baixo consumo de carboidrato, baixo teor de carboidrato e tem um pouquinho de proteína, tá? Elas, dependendo da quantidade, elas vão agregar sim um pouco de proteína. E aí duas frutas entram nessa categoria gordura, que são o abacate, que é o abacate, e o coco. São frutas com teor de frutose muito baixo e o teor de gordura mais alto. Gordura saudável. O coco, ele tem uma característica de gordura saturada, mas é uma gordura saturada vegetal, não tem nada a ver com a gordura saturada da carne, da manteiga. Pode consumir. Com moderação. Então, todo grupo de gordura é saudável, todos podem consumir, mas precisa de muito cuidado. Carboidrato e proteína, cada grama de alimento, cada grama do macronutriente tem 4 quilocalorias. A gordura tem 9 quilocalorias por grama. É bem mais calórico, 2 vezes mais calórico. Então precisa ter cuidado, mas pode consumir sem problema algum. O abacate é uma excelente fonte de fitoesteróis, então regula bastante o nosso colesterol. Para quem tem colesterol alto, o abacate, ele é uma fonte excelente. Ele tem bastante antioxidante, a glutationa, que é ótima para o nosso sistema antioxidante.
para recuperação muscular. O abacate aumenta o GH. Eu tenho um reel sobre abacate sensacional, não é porque eu fiz não, gente, mas eu achei muito legal esse vídeo. E eu falo justamente dos benefícios do abacate, um deles é aumentar o GH, que é o hormônio do quê? Do shape, sabe? Deixar a gente, ó, encaixadinho, se você seguir a dieta, né? Mas vale a pena consumir o abacate. E aí tem a banha também, muito usada, uma banha natural, não deixa de ser saudável. Se é uma banha industrializada, não conta, mas uma banha feita da própria gordura do animal é uma gordura saudável. E aí, até aqui como estamos? Bem. Alguma dúvida quanto gordura? Posso continuar? Vocês estão entendendo tudo, gente? Não é possível. Arrasaram. Vocês são muito maravilhosos. Nenhuma dúvida? Vou seguir, hein? Então, bom, entendida essa parte? Basicamente, só queixa mesmo. Mas aí até eu, hein? Faz parte da vida adulta. Então, essa classificação, essa clareza onde cada alimento ele se encaixa, vai ser determinante. Essa parte, acho, principal da live, de verdade. Já manda para alguém, gente, enquanto eu começo, faz um encaminhamento para chamar as pessoas, porque essa parte eu acho que muita gente peca. E é onde vai esbarrar. Isso, não pode. Não pode. A banha do mercado, então, fala mais. A banha do mercado não tem o que falar mais, porque ela é uma industrializada, ela é ultra processada, que é o que eu vou falar agora. Ela não vale. A banha, para ela ser saudável, ela tem que ser aquela banha vinda da gordura do animal, natural. A banha do mercado é uma gordura vegetal. Só tem nome de banha, mas é uma gordura vegetal. Então, essa não é saudável, não. É uma gordura rica em gordura trans, tá? Sabe o que é uma gordura natural? Pega o bacon, só pra você ter ideia, uma panceta natural, né? Com aquela capa de gordura. Pega essa panceta natural e derrete a gordura. Pronto. Essa gordura extraída desse alimento natural é que seria a banha, depois que aí ela vai solidificar em meio, né? Depois que ela esfriar, ela vai solidificar e aí vira a banha. Bom, então a partir daqui é determinante para você começar a fazer boas escolhas. E você ser assertivo no mercado, fazer uma lista de compra inteligente e eficiente. Todos esses alimentos a gente pode encontrar de 4 formas. Na forma in natura, na forma de alimentos minimamente processados, na forma de alimentos processados e no alimento ultra processados. Então, eu vou começar pelos in natura, que é um pouco óbvio, né? Os alimentos in natura são aqueles que a gente não manipulou de maneira nenhuma. Do pé veio para nossa mesa, veio para nossa alimentação. Zero processo industrial, zero processo mecânico. Esse seria o mundo ideal. Mas o bom também é efetivo. Esse é o mundo perfeito. A gente não pode ter... Travou, gente. O Instagram pediu para eu sair de novo. A gente não pode ter o perfeito o tempo inteiro. Então, a gente vai trabalhar com o melhor que a gente pode naquele momento. Então, in natura é aquele alimento do pé direto para a mesa, tá? Sem nada de manipulação. A gente tem bastante alimento in natura em feiras livres. Isso a gente encontra. Os alimentos minimamente processados são esses alimentos in natura que sofreram um processo mínimo até chegar na gente. Então, por exemplo, é uma farinha, um arroz que virou farinha, é uma aveia que virou uma farinha de aveia, é uma batata que foi descascada e embalada. Esses alimentos são os minimamente processados.
As carnes que são cortadas e resfriadas lá no açougue ou no mercado, minimamente processadas. O leite, leite fresco, aquele de garrafa que fica refrigerado, que passou todo pelo processo UHT, ele é um leite minimamente processado, esse leite fresco, tá? Esse também, Nath, legume congelado, se ele não for adicionado de sal, que aí entra na próxima categoria, tá? Então, se for só uma cenoura cozida, uma cenoura congelada, sem nada, é um alimento minimamente processado. Então, é só ler o rótulo. Então, a gente tem versões com um pouco de sal e a gente tem versões que é só o alimento mesmo, branqueado e congelado, tá? Então, sempre lê o rótulo. Aí tem os alimentos processados, que já são esses alimentos in natura, minimamente processados, com alguma adição de ingrediente culinário. Isso tudo, gente, eu peguei definição no Guia Alimentar do Brasil, tá? Não foi da minha cabeça, não. Tô com respaldo, tá? Não sou louca, só pareço que tá tudo respaldado. Então, esses alimentos processados são esses alimentos que sofreram uma adição de algum ingrediente culinário. E aí entra, por exemplo, atum enlatado, aqueles com água e sal só. Aquela passata de tomate, que é só tomate e sal. Milho, ervilha, grão de bico, enlatado, também só naquela versão água e sal. Passou disso, já é ultraprocessado. Então tem que ler rótulo. Vai ter que ir com calma no mercado para conseguir agora ler tudo direitinho. Mas eu já estou dando o quê? Um pouquinho mastigadinho, tá? E aí os vegetais congelados, Nath, podem entrar nas duas categorias. No minimamente e no alimento processado. Tem de tudo. E aí, meus caros, entramos na última categoria, que é o que todo mundo adora. Que todo mundo entra, ó, de cabeça. Quem adivinha? Quem adivinha o próximo grupo? Super, né, Lu? Depois a gente pode discutir um pouquinho mais, quem tiver dúvida. Quarto e último. Quem sabe? Eu já falei, né? Dei um spoiler lá no começo. Os ultraprocessados. Que aí, minha gente, domina a alimentação do Brasil, quer dizer, do mundo, né? Não só do brasileiro. Mas os alimentos, né, com pouca densidade nutricional, com muita adição de açúcar, muita adição de sódio, muita adição de gordura saturada, aditivos alimentares. Então, é biscoito, é suco, refrigerante, salgadinho de pacotinho, biscoito recheado, torrada, pão. É o que faz. Todos esses alimentos estão presentes na mesa das pessoas diariamente. Diariamente. Salsicha, linguiça, os embutidos, presunto, mortadela, salame, peito de peru, todos são ultraprocessados. Porque sofreram um processo industrial tão importante, tão agressivo, com a adição de inúmeros aditivos alimentares que você não faz nem ideia do que significa. Você não sabe nem pronunciar. E é fácil de você entender também pelo tamanho da lista dos ingredientes. Então, se você pega um alimento no mercado e a lista de ingredientes tá muito intensa, já descarta, porque a chance daquilo ser, já passar do quarto, já não ser boa coisa, é muito grande. O alimento, quando ele é saudável, ele não tem muita coisa. Ele tem o básico. Isso é importante. Quanto menos ingrediente, melhor. E quanto mais ingrediente, mais a chance de ser tudo caquinha, que o nosso corpo não precisa e não vai usar para nada e vai só comprometer o nosso quadro de saúde. Querem discutir um pouquinho sobre isso antes de eu continuar? Sobre essas categorias de alimentos? Então, por exemplo, ó, os processados, que são aqueles que têm adição de sal, tipo a seleta, o atum, ervilha, a passata de tomate, eu acho eles incríveis.
de verdade. Ah, mas é enlatado. Mas, gente, lembra que eu falei que se eu não posso ser perfeita, eu vou deixar de ser boa? Não, porque eles estão sendo bons ali para uma rotina mais corrida, apertada. É melhor eu comer um atum do que comer uma salsicha. É bem mais caro. Não vou entrar nesse mérito, mas vocês entenderam a comparação. É muito melhor um atum do que um nuggets. Nuggets também é um ultraprocessado. Então, tentar dentro da correria, da praticidade que todo mundo precisa, o que eu posso otimizar minha vida? O que eu posso deixar ela rápida, mas também saudável? E os processados, eles podem entrar sim. Sempre, eu particularmente nossa, ligo zero para isso. Tem tanta coisa que a gente precisa mudar, que vocês precisam mudar nesse processo. Quanto mais eu puder facilitar, é melhor, né? Então, não vou encanar com isso. E a gente vai colocando frutas e vegetais para minimizar o contato desse alimento com a lata, que vai ter metal pesado. Mas, gente, isso é um processo bem mais lá na frente, sabe? Se você tiver uma defesa antioxidante boa, consumindo vegetais, o seu corpo lida bem com isso. E, ó, rapidinho sai. Tá? Então, sobre isso aqui, gente, tá tudo bem? Posso continuar? Você precisa obrigatoriamente comer todos os grupos alimentares? Você acha que você precisa montar aquele prato completo para ser saudável? Quem não monta isso, tá sendo menos saudável que você que talvez monte seu pratinho de arroz, feijão? E não, né? Depende. Não tem regra. Existem coisas que são inegociáveis na hora de você montar um prato. Isso existe. Mas não existe uma obrigação de ter todos os grupos alimentares. E o que eu acho inegociável? Proteína e vegetais. Ai, mas eu não gosto de mato. Eu tô conversando com adultos aqui, não tem criança. E se você não teve uma educação nutricional na infância para se tornar um adulto que come coisas saudáveis, agora você vai ter que fazer esse trabalho adulto mesmo. Não tem jeito. Né, eu tenho vários pacientes que não comem. Mas isso eu falo para eles também. É inegociável. Mas eles não comem. E tá tudo bem, ué. Vai fazer o quê? Mas é importante que você entenda que vegetais, aí toda a classificação de folhas, folhosos e legumes tem que estar no prato. E proporções, respectivamente, de acordo com a demanda de cada um, com a necessidade de cada um. Porque aí vai depender da estratégia. Mas cada um nas suas devidas proporções, de acordo com o que cada um precisa. Mas proteína e vegetais tem que ter. Aí a gente pode flexibilizar. Bom, precisa ter um carboidrato? Será? Tá, precisa. Beleza. Qual estratégia você tá? Emagrecer? Qual que você prefere? Porque não dá pra ter arroz, feijão, fruta e farofa. Ah, mas e se eu colocar um pouquinho de cada? Eu não gosto. Por quê? Eu não expliquei brevemente que cada alimento vai ter a sua característica de absorção e digestão? Se eu como uma fruta com farofa, com arroz, olha que zumba que fazendo o nosso metabolismo. Na hora de digerir isso, vai ficar uma bagunça. E aí você pode ter desconforto, azia, queimação, distensão, constipação, refluxo. Então, vamos tentar deixar o pratinho organizado. Então, priorizar. Ah, putz, eu gosto muito de uma farofa. Então, a farofa pode ser o teu carboidrato da refeição. Ah, mas eu não gosto de farofa pura. Eu falo, mas você tá complicando a vida da Nutri. Você não gosta de farofa? Entende que dá pra ter, não tem um alimento proibido. Só que tem que ter organização, né, gente? Não dá pra ser tudo bagunçado. Então, não gosto de colocar vários alimentos no mesmo grupo alimentar, porque pode dar uma sobrecarga digestiva e aí não vai ficar legal todo esse processo.
E aí o que eu mais vejo, né? Eu falei, é negociável, vegetais e proteína, mas o que eu vejo é o oposto. É aquele prato monocromático. Arroz, batata, feijão, mais ou menos uma proteína ali. Quando tem proteína, uma linguiça, uma salsicha, um nuggets. Ou às vezes não tem proteína. Às vezes envolve um macarrãozinho aí nessa mistura e acha que aquela meia dúzia de carne moída que tem ali é a proteína da refeição. Hoje, eu percebo cada vez mais um desbalanço gigantesco no prato das pessoas. Comendo muito mais carboidrato, mas muito mais do que elas precisam. Tendo letargia, tendo sonolência, se arrastando depois do almoço, obviamente. Porque uma carga muito grande de carboidrato não dá energia, gente. Dá o contrário. A pessoa fica letárgica, fica cansada, preguiçosa, fica bocejando o tempo inteiro, porque a demanda de digestão ali tá altíssima. O corpo tá gastando muita energia para dar conta daquele tanto de alimento de carboidrato que você colocou. Tá? Então, não precisa comer todos os grupos alimentares. E arroz e feijão todo dia? Precisa? Não precisa. Eu gosto, tá bom? Precisar é uma coisa, gostar é outra. Não precisa. Faz falta? Não. Se você tiver uma alimentação saudável, se você conseguir suprir o que o arroz e feijão te dá em outros alimentos, que é possível. Não tem nutriente exclusivo do arroz, exclusivo do feijão. Não tem. E vou aproveitar aqui o meu espaço para desmistificar de que feijão é rico em ferro, hein? Minha Nossa Senhora. Não é. Ele tem ferro, mas ele não vai resolver anemia nenhuma. Com o tanto de ferro que ele tem, fazem cócegas. Ai, meu médico mandou eu comer feijão. Aí vira um baiacu. Aí aquele intestino sofre com esse feijão. Não vai absorver ferro mesmo. Não vai. Beterraba, mesma história. Tá? Só aproveitar a oportunidade aqui. E aí, falando do arroz e feijão, não precisa. E existem outros alimentos com a mesma proposta, saudáveis tanto quanto. E é importante diversificar a dieta. Não comer sempre a mesma coisa. Não dá. Mas eu faço marmita para semana. Você pode comer a mesma comida na semana. Mas, poxa, na outra, que seja pro mês, vai, tem gente que faz marmita pro mês. Tudo bem. Então, no outro mês, você muda a característica do carboidrato, você compra outro carboidrato, outro vegetal, outra proteína. Mas tem que tentar variar ao máximo a alimentação. Dentro do que você pode, dentro do que você tem acesso. Mas precisa. É muito comum as pessoas que comem sempre a mesma coisa, depois de um tempo manifestar alergia alimentar. Porque ficou intolerante àquilo. Não é que o alimento é ruim, mas a pessoa não variou, aquilo começou a fazer mal para ela. E para achar o alimento que faz mal? Complica, porque mesmo a gente tirando e colocando, às vezes não vai conseguir achar o que realmente está gerando aquele processo alérgico, aquela intolerância. Então, por isso que é importante diversificar o máximo que a gente puder a dieta. Chegamos ao fim da live. E aí eu quero ouvir vocês. Vocês têm alguma dúvida? Ou não? Ficou tudo claro? Eliana, hoje o tema da live é outro. E só pra gente não ficar misturando os assuntos, me manda um direct que depois eu te explico, mas o meu perfil tem bastante coisa sobre creatina e se você der uma olhadinha você vai conseguir ter bastante informação, tá? No link da minha bio tem o link do YouTube, eu tenho um vídeo muito bom sobre creatina lá. Também rapidinho, você dá uma acelerada, nossa, você vai ficar craque em creatina, tá?
Lu, tudo certo? Com relação aquelas classificações dos alimentos ultraprocessados, processados, tudo bem, gente? Isso é muito importante. Eu vou tentar falar mais disso, de um outro jeito, sabe? Porque realmente eu acho que onde pega e vai dar uma bela agilizada aí nas compras e na listinha aí do dia a dia de vocês, né, de alimentos. Então, meus lindos, eu vou encerrar a live, já que não temos dúvidas. Aqui na caixinha tem uma, peraí. O Renan, eu lembro que você solicitou o exame de sangue para saber quais tipos de alimentos seriam melhores de acordo com o resultado dos exames. Pode ser por uma questão de glicemia, colesterol. Agora eu já não me lembro tanto, tá? Talvez com base nessa pergunta eu não consegui ter tanta clareza assim. Mas dependendo do perfil dos exames de sangue, a gente vai sim direcionar alguns alimentos específicos para tratar. Então, se eu tenho um paciente com colesterol mais alto, eu vou ter que controlar os carboidratos da dieta dele, vou ter que colocar carboidratos com teor de fibra, com uma carga glicêmica menor, vou ter que colocar gorduras saudáveis, controlar a gordura saturada, tá? A leitura de rótulo não é simples, Lu, de verdade. A gente, vou falar por mim, sou profissional ali, já tenho bastante dificuldade, mas no quesito de leitura mesmo. Eles não facilitam o entendimento, eles colocam em letras muito pequenas. A Anvisa colocou uma nova resolução pedindo para essa tabela vir diferente e tal, mas tem um tempo para que isso seja regulamentado, que passe para o consumidor. Mas a melhor dica é, se você leu e você não se familiarizou com o que estava escrito, não deve ser bom. Porque o que é bom a gente entende, a gente sabe. Começou com um nome muito difícil, sigla, número. Alimento não tem número, não tem sigla. Alimento é alimento, é o nome dele ali. E N não sei o que, N não sei do que. É aditivo alimentar. Se tem código, já descarta. É corante, aromatizante. Essa dica é boa, tá? Se viu o código na lista dos ingredientes, viu o número, alguma coisa está errada, tá? O que mais, gente? É isso, quase 1 hora de live. E de verdade, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho mais dessa clareza toda que envolve os alimentos na hora de você montar um prato. E claro que não dá pra ser tão específica, né? Eu preciso emagrecer, preciso ganhar massa muscular, como que eu monto esse prato? Comida de verdade. E as quantidades é só passando em consulta mesmo, né? Pra gente calcular. Mas você nunca vai errar em comer comida de verdade. Nunca. Por um momento aquilo vai funcionar muito, mas você vai precisar depois colocar, né, uma estratégia. Então, comida de verdade pensando no emagrecimento, uma comida de verdade pensando no ganho de massa muscular, uma comida de verdade pensando em tratar doença e melhorar quadro de saúde. A gente tem que direcionar. Não dá para ser generalista o tempo inteiro. Muito obrigada para quem ficou. Eu fiquei muito feliz com a companhia de vocês nessa segunda-feira. Bora treinar para quem vai treinar. Bom treino para quem já está treinando. Boa noite para quem daqui a pouco vai dormir. Eu vejo vocês aqui no Instagram. Estou à disposição para dúvidas, tá bom? Obrigada, gente. Eu vou ver se eu deixo a live salva, mas com certeza ela estará no meu canal do YouTube, que eu vou subir essa live para lá. E aí você também pode dar aquela aceleradinha, né? Para você conseguir assistir. Primeira pessoa que eu vi falando que a banha do mercado não é tão saudável. Não é, Felipe, misericórdia. Não é, tá? Eu já despedindo e voltando para o assunto, né? Desculpa, eu sou dessas. Mas não é não, Felipe. Você deve me seguir, né? Por isso que você tá sabendo da live. Eu vou fazer o seguinte. Essa semana, se der, eu vou dar uma caçada nas banhas do mercado.
vou fotografar, vou jogar nos stories e vou falar disso, tá bom? Mas não faz sentido. A banha só é boa quando ela tá vindo do próprio alimento ali, naturalzinha. Eu tenho família de Minas. Toda a minha família é de Minas. E lá, gente, é banha natural. Toda vez que eles vêm pra cá, traz lá a banhinha natural. Eu, particularmente, não gosto do sabor. Pra mim é um pouco forte. Porque eu sou bem do naturalzinho ali, do alho, sabe assim, bem basiquinha. Não gosto de sabor forte. Mas é isso, a banha do próprio alimento ali, tá bom? É isso, então eu estava falando que eu vou deixar a live no canal do YouTube. O link está na bio. Quem não me segue lá, segue a Nutri lá, que tem muito vídeo, mas ela tem muito vídeo explicando tudo de tudo, gente. Sério, tenho muito orgulho desse canal. Aqui no Instagram eu coloco cortes, né? Lá no YouTube está o vídeo todo, então faz um dia aí um Nutriflix lá no YouTube, que vocês vão aprender bastante coisa. Beijo, gente, obrigada, até a próxima live.